Como ler mais rápido? Como terminar livros mais rápido? Como que eu consigo ler mais livros por mês, por ano? Enfim, essa é uma das dúvidas mais frequentes ali na minha caixinha de perguntas do Instagram. Eu gostaria de fazer esse vídeo hoje dedicado a respondê-la. Mas antes de responder essa pergunta, eu preciso explicar para vocês o contexto que normalmente ela surge, tá? Muitos leitores, especialmente quem não tem costume de ler literatura clássica, quando eles vão ler literatura clássica, eles acabam sentindo que não conseguem ler com a mesma velocidade os livros de literatura clássica, especialmente quando eles estão lendo autores que são um pouco mais truncados, digamos assim. Então, por exemplo, quando você vai ler ali um Dante Alighieri, um Gustave Flaubert, uma Virginia Woolf, um William Faulkner, é comum que esses autores, às vezes por escreverem de um certo jeito, por utilizarem certa técnica como fluxo de consciência, ou por terem um vocabulário um pouco mais rebuscado, é normal que a leitura deles seja um pouco mais lenta, né? Então você demora mais para ler ali um parágrafo, e aí, naturalmente, você vai demorar muito para ler o livro, e quando você vê, passou semanas, passou ali mais de um mês, e você só conseguiu ler um livro. Porque se você está acostumado a ler os livros, vamos colocar assim, de literatura contemporânea, em contraponto ali aos clássicos, você vai perceber que esses livros best-sellers de literatura contemporânea, você consegue lê-los mais rápido. Você consegue ler ali em 2, 3 dias, aí você lê vários deles por mês, quem sabe até chegando perto de ler 100 livros por ano ou mais. Você nota que a leitura desses livros ela é muito mais rápida do que a de um clássico da literatura, né? E naturalmente, quando você demora muito para ler um livro, fica muito travado, surge a frustração, e com essa frustração surge a dúvida, poxa, como que eu leio mais rápido? Será que tem alguma técnica? Será que eu consigo ali aprender algum hack de leitura? Será que não vale a pena aprender leitura dinâmica? Coisas desse tipo, para que eu consiga ler esses livros mais rápido? E refletindo muito sobre esse assunto, eu gostaria, na verdade, de te fazer uma pequena provocação que é: será que você realmente precisa aprender a ler mais rápido? Será que realmente vale a pena você tentar ler um clássico da literatura mais rápido do que normalmente você leria? E se não vale a pena, por que não vale a pena? Ou realmente vale a pena? Eu vou te apresentar aqui 2 caminhos para que você consiga, de fato, ler mais rápido. Porém, um desses caminhos é bom e vai te tornar um leitor melhor, e vai te tornar um leitor mais inteligente, que compreende bem os livros que você lê. E o outro desses caminhos é um caminho que vai te tornar um leitor pior, que tem uma compreensão muito mais fraca dos livros que você lê. Eu vou começar primeiro com um caminho que eu chamo de artificial, que é esse caminho ruim, que é esse caminho que, na verdade, vai te prejudicar como leitor. Basicamente, hoje nós vivemos numa cultura da performance, em que você tem que bater metas e se provar muito bom em absolutamente tudo, e infelizmente isso também atingiu o mundo da leitura. Então os leitores hoje, eles muitas vezes se definem por suas metas de leitura, por quantos livros querem ler por mês ou mesmo por ano, muitas vezes ali pretendendo ler um determinado número de livros por ano, Então, poxa, eu vou ter que ler esse ano mais de 100 livros ou mais de 50 livros. E isso acontece em grande parte por causa da cultura que se estabeleceu nas mídias sociais sobre leitura. Você tem vários influenciadores que compartilham suas experiências de leitura como se elas devessem ser a experiência de leitura de todo mundo, senão você está lendo errado, ou você é um analfabeto funcional, se você não consegue dedicar tantas horas por dia ou ler tantos livros por mês, quer dizer que você é um bobo. E aí você é acostumado a consumir o conteúdo desse pessoal, a assistir os vídeos deles, a ouvir a opinião deles sobre absolutamente todos os livros que você vai ler, você internaliza isso para você e acaba desejando o que esses influenciadores querem para você. O desejo deles acaba se tornando o seu e você começa a querer terminar os livros mais rápido, ser extremamente apressado quando você lê, só para parecer um cara mais legal, para dizer que leu certo clássico da literatura, para dizer que leu muitos livros, quando na verdade você não entendeu absolutamente nada sobre o que você leu. Então, se você lê pensando logo em, poxa, será que se eu ler esse livro em uma semana eu vou conseguir terminar 5 livros por mês, ou eu vou conseguir bater minha meta de 50, 100 livros por ano, eu acredito realmente que você deveria repensar o modo como você trata a própria leitura. Leitura não é uma questão de produtividade. Leitura é algo que vai fazer com que você cresça interiormente enquanto pessoa, que você desenvolva seu raciocínio, que você desenvolva sua capacidade de expressão, principalmente. E claro, o que você está fazendo ali é ler uma obra de arte. Quando você pega uma obra de literatura clássica, você está lendo uma obra de arte. Então o que importa ali é que você consiga apreciar aquilo. Assim como a gente fala que a gente aprecia pintura, a gente também tem que apreciar essas obras de literatura clássica. E se você é um leitor que não está acostumado a ler livros com um vocabulário mais rebuscado, ou não está acostumado a ler autores que, por exemplo, trazem muitas descrições em seus livros, é natural que você vai ler um pouco mais devagar. Isso é até bom, porque quer dizer que se você ler devagar, então você vai conseguir apreciar aquele livro, então que seja desse jeito, que seja lendo devagar.
portanto que você consiga apreciar aquela obra que você está lendo. E é exatamente aí que eu acredito que se encontra essa realidade, essas inúmeras dúvidas que surgem sobre hacks de leitura, sobre como conseguir ler mais rápido. Esse assunto todo surge quando você pega a esfera da produtividade, que tem invadido cada vez mais a nossa vida, e coloca também ela nas suas leituras, coloca também ela na literatura clássica. Quando, na verdade, a literatura clássica, enquanto obra de arte, precisa de calma, precisa de lentidão. Às vezes uma pessoa ela vai ler um livro muito mais devagar, mas ela vai compreender muito melhor. Às vezes uma pessoa vai ler um livro devagar exatamente porque ela está gostando daquele livro. E por estar gostando daquele livro, é muito mais prazeroso para ela lê-lo muito mais devagar, apreciando cada frase, cada capítulo. Inclusive, na minha opinião, uma das piores coisas para você que quer ser um bom leitor é se apressar demais. É querer fazer tudo muito rápido, é querer colocar essas coisas como se fossem metas. Literatura clássica não é uma questão de produtividade. E é exatamente aí que entra o segundo caminho para que você consiga ler mais rápido, que eu vou chamar aqui de caminho natural. E por que eu chamo isso de caminho natural? Exatamente porque aqui a velocidade de leitura ela não é algo que você treina, mas é algo que surge naturalmente. Tanto que esse caminho aqui ele não tem absolutamente nada a ver com velocidade de leitura e nada a ver com técnicas ou hacks específicos. Eu diria que esse caminho natural na vida do leitor, especialmente se você for um leitor iniciante de literatura clássica, ele é composto por 3 coisas: variedade de autores, variedade de gêneros literários e expansão de vocabulário. Ou seja, quando você vai começar a ler literatura clássica, sem dúvidas a primeira coisa, que te surge é: caramba, eu não entendi nada do que esse cara falou porque ele usou umas palavras que eu nunca tinha visto na minha vida. Grande maioria dos brasileiros, por exemplo, tem essa experiência quando vão ler Graciliano Ramos, Machado de Assis ou José de Alencar, normalmente no contexto da escola, E consequentemente, o que você tem que fazer quando está lendo esses autores? Você tem que pegar o velho amigo dicionário e aprender palavras novas. Perceba então que isso já é uma fonte de crescimento para ti enquanto leitor, porque isso vai ampliar o teu vocabulário e, portanto, isso vai te ajudar, inclusive, a aprender a se comunicar melhor ou mesmo a escrever melhor. O outro elemento desse caminho mais natural, além da expansão do vocabulário, é a leitura de diversos gêneros literários. Grande maioria das pessoas hoje em dia, principalmente as que estão mais acostumadas em ler best-sellers ou literatura contemporânea, elas estão acostumadas a ler romances, que é um gênero literário, claro, tem suas obras muito boas, porém é só um gênero literário. Nós ainda temos ali poesia, teatro e conto. Então você ler esses diferentes gêneros literários, compreender como que cada um deles funciona, inclusive lendo autores distintos dentro deles, Então, por exemplo, ali no teatro, se você lê um Ibsen, um Molière e um Shakespeare, você vai ver que dentro do teatro existem várias, formas diferentes de você se expressar. Você vai perceber que dentro mesmo de cada gênero literário existem várias formas distintas de expressão e vários estilos diferentes. O teatro, por exemplo, ele vai te mostrar a dramaticidade, os diálogos muito bem desenvolvidos. A poesia, ela vai te mostrar o lirismo. O romance, ele vai te mostrar o desenvolvimento dos personagens. Então, cada gênero literário, ele engrandece o leitor por vias diferentes. Claro, por último, mas não menos importante, esse caminho natural, ele passa por você ler autores diferentes. Então, na literatura brasileira, por exemplo, lê Graciliano Ramos, lê Machado de Assis, lê Lígia Fagundes Telles, lê Altran Dourado, lê autores que têm estilos diferentes. Um autor vai ser um pouco mais introspectivo, o outro vai ser um pouco mais extrospectivo. Na literatura ali inglesa, por exemplo, você lê o Ernest Hemingway, você lê a Virginia Woolf, você lê o William Faulkner. Na literatura espanhola, você lê o Gabriel Garcia, você lê o Rulfo, você lê o Cervantes. Tudo isso vai fazer com que você assimile estilos literários diferentes e, portanto, quando você for ler, por exemplo, uma outra obra desses mesmos autores, ou um autor novo, você já vai entender mais ou menos as técnicas que ele está utilizando ou como que ele escreve, porque você às vezes já leu um autor que já é da mesma escola literária dele, ou que já utiliza das mesmas técnicas, e a coisa com o tempo vai ficando mais fácil. Lembrando que aqui a gente está indo contra o caminho da produtividade na leitura, a gente está indo contra o caminho da performance. Portanto, eu estou falando aqui de uma coisa que você vai construir ao longo de sua vida inteira. Isso aqui é para pessoas que realmente querem levar a literatura clássica a sério, no sentido de entender o que é que há de grande nessas grandes obras, por que eles são chamados de clássicos da literatura. E aí, com toda essa prática e com o teu crescimento interior enquanto leitor, naturalmente você vai começar a ler os livros mais rápidos, sem se preocupar com produtividade e, mais importante, sem se preocupar com velocidade. Eu espero que tenha ficado claro essa minha resposta. Eu sei que eu expliquei um baita contexto, mas eu realmente acredito que é muito importante você entender que essa ânsia que existe hoje por ler muito mais rápido, por ter metas de leitura, pode estar te fazendo mal no sentido que pode ser somente um fruto
de uma cultura de produtividade e performance que não se aplica de forma alguma dentro da literatura. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.